bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, gente, começando aqui a passar os jogos do fim de semana, não só dessa sexta-feira, como depois também os resultados dessa quinta-feira. Vamos com tudo. 14h30, 2 horas e 30 minutos nessa sexta-feira, segunda divisão campeonato alemão. Vamos ter Hannover e Eintracht Braunschweig. 2h30 da tarde nessa sexta-feira, segunda divisão campeonato alemão. No mesmo horário, Cagliari e Napoli. 2h30 da tarde, campeonato italiano nessa sexta-feira, abertura de rodada, né? Le Mans e Amiens, 4 horas da tarde nessa sexta-feira, segunda divisão, campeonato francês. Abertura de rodada, campeonato alemão, Bundesliga, primeira divisão. 4h30 da tarde, Red Bull Leipzig e Hoffenheim, 4h30 da tarde nessa sexta-feira. Lens e Angers, 4h45 da tarde nessa sexta-feira, campeonato francês, primeira divisão. Genoa e Udinese, campeonato italiano, 4h45 da tarde também nessa sexta-feira. Vídea Real e Real Sociedad, campeonato espanhol, nessa sexta-feira, 5 horas da tarde. Bournemouth e Manchester United, campeonato inglês, 5 horas da tarde também nessa sexta-feira. 5h15, né? Nessa sexta-feira. Estrela Amadora e Casa Pia, campeonato português, 5h15 da tarde nessa sexta-feira. 9 horas da noite, nesta sexta-feira também, vamos ter Ginásia contra o Atlético Tucumã, campeonato argentino, 9 horas da noite nessa sexta. Flamengo e Cruzeiro, campeonato brasileiro feminino, primeira divisão, 9 horas da noite também nessa sexta-feira. Vamos lá, gente, campeonato inglês, já partindo para o sábado, 9h30 da manhã, Liverpool e Brighton. 11h30 da manhã, campeonato alemão, vamos ter Heidenheim, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Union Berlim. 11h30 da manhã, próximo sábado, campeonato alemão. Bom, gente, esse jogo eu vou passar porque eu não encontrei informações se esse jogo foi adiado, tá? Então vou colocar aqui na agenda do sábado, mas sem total certeza que esse jogo vai acontecer. Manchester City, Crystal Palace, meio-dia, campeonato inglês. 12h15, Getafe Espanhol, campeonato espanhol, sábado também, 12h15. 1h da tarde, próximo sábado, Lorient e Toulouse, campeonato francês, 2h da tarde, Milan e Torino. Milan e Torino, próximo sábado, 2h da tarde, campeonato italiano. 2h30 da tarde, próximo sábado, Hamburgo e Borussia Dortmund, campeonato alemão, 2h30 da tarde, próximo sábado. Chelsea, Everton, 2h30 da tarde, campeonato inglês. 2h45 da tarde, Aberdeen e Glasgow Rangers, próximo sábado, campeonato escocês. Benfica e Vitória de Guimarães, nesse sábado, 3h da tarde, campeonato português. 4h da tarde, segunda divisão, campeonato brasileiro feminino, Sport Recife contra o JC Futebol. 4h da tarde nesse sábado, segunda divisão, campeonato brasileiro feminino. 4h da tarde, próximo sábado, vamos ter a final do Campeonato Potiguar, grande final, América de Natal e ABC. 4h da tarde, próximo sábado. 4h45, vamos ter pelo Campeonato Paraibano a grande final, Botafogo da Paraíba e Souza. 4h45, próximo sábado, final do Campeonato Paraibano. 5h da tarde, próximo sábado, Atlético Piauiense e Piauí,
a grande final do Campeonato Piauiense, 5 horas da tarde, próximo sábado. Vamos lá, gente. 4 horas da tarde, próximo sábado, estreia do Campeonato Brasileiro da Série B 2026. Ceará e São Bernardo. 4 horas da tarde, próximo sábado. 5 horas da tarde, próximo sábado também, Vila Nova e CRB. 7h15 da noite, Fortaleza e Botafogo de Ribeirão Preto. 8h30 da noite, Cuiabá e Sport Recife. Próximo sábado, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Botafogo e Bragantino, 4 horas. Fluminense e Atlético Mineiro, 6h30 da noite. São Paulo e Palmeiras, 9 horas da noite. Próximo sábado, Série A, Campeonato Brasileiro. 1h da manhã, próximo domingo, o Newcastle da Austrália vai encarar aqui o Sydney, Campeonato Australiano, 1h da manhã, próximo domingo. 5 horas da manhã, Melbourne City e Perth Glory. 5 horas da manhã, próximo domingo, Campeonato Australiano. Newcastle e Sunderland, 9 horas da manhã, próximo domingo, Campeonato Inglês. 9h30 da manhã, vamos ter o jogo entre Celtic e Dundee, Campeonato Escocês, 9h30 da manhã, próximo domingo. Também aqui às 10 horas da manhã, próximo domingo. Vamos lá, gente. 10 horas da manhã, Barcelona e Rayo Vallecano, Campeonato Espanhol, próximo domingo. Às 10h30 da manhã, clássico pelo Campeonato Holandês, Ajax e Feyenoord. 10h30 da manhã, próximo domingo. 11h15 da manhã, pelo Campeonato Inglês, Tottenham e Nottingham Forest. 11h15 da manhã, Campeonato Inglês, próximo domingo. Vamos lá, gente. PSG e Nice, Campeonato Francês. Próximo sábado, 5 horas da tarde. Próximo domingo, 11h30 da manhã. Vamos ter Eintracht Frankfurt e mais 05, Campeonato Alemão. Próximo domingo, 11h30 da manhã. Próximo domingo, 1h30 da tarde, vamos ter o jogo entre Freiburg e São Paulo. Campeonato Alemão, 1h30 da tarde, próximo domingo. Próximo domingo, 3h30 da tarde, Stuttgart e Augsburg, Campeonato Alemão. Próximo domingo, 3h30 da tarde. Atalanta e Hellas Verona, próximo domingo, 11 horas da manhã. Inter de Milão e Fiorentina, 4h45 da tarde, próximo domingo, também Campeonato Italiano. Vamos lá, gente. Juventus e Sassuolo, próximo sábado, 4h45 da tarde, Campeonato Italiano. Lazio e Bolonha, 11 horas da manhã, próximo domingo, Campeonato Italiano. Bom, gente, aqui está indicando, tá? Que no domingo vamos ter Arsenal e Manchester City. Eu acho que é pela Copa da Inglaterra esse jogo aqui, tá? Bom, gente, tá sendo indicado. Eu já passei o jogo do Manchester City no sábado, né? Mas vou colocar aqui esse jogo do domingo também, porque é o que tá indicando aqui. Então, Arsenal e Manchester City, próximo domingo, 1h30 da tarde, Copa da Inglaterra, tá? 4 horas da tarde, Santos e Cruzeiro, Bahia e Remo, Série A, Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde, próximo domingo. Vasco e Grêmio e Atletiba, Atlético Paranaense e Curitiba, domingo, 4 horas da tarde, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Atlético Goianiense e Operário do Paraná, próximo sábado, 6h15 da tarde. Próximo domingo, 4 horas da tarde, Náutico e Criciúma. Próximo domingo, 6 horas da noite, Goiás e América Mineiro. Série B, Campeonato Brasileiro. Avaí e Juventude, próximo domingo, 4 horas da tarde. Ponte Preta e Atlético de São João del Rei, próximo domingo, 6 horas da noite. Série B, Campeonato Brasileiro. 8 horas da noite, próximo domingo, Londrina e Novo Horizontino, Série B, Campeonato Brasileiro. 8h30 da noite, próximo domingo, vamos ter aqui Internacional e Chapecoense, gente, próximo domingo, 6h30 da noite. Próximo domingo, 8h30 da noite, Flamengo e Corinthians,
Série A, Campeonato Brasileiro, próximo domingo. Olympique de Marseille e Lille, próximo domingo, em 15 da tarde. Campeonato Francês, próximo domingo, 5 horas da tarde. Real Madrid e Atlético de Madrid, Campeonato Espanhol, próximo domingo, 5 horas da tarde. Final do Campeonato Rondoniense, próximo sábado, 3 horas da tarde, Guaporé e Atlético Rondoniense. Próximo domingo, 11 horas da manhã, vamos ter Palmeiras e Vitória, Campeonato Brasileiro Série A Feminino, 11 horas da manhã. 2 horas da tarde, próximo domingo, Roma e Lecce, Campeonato Italiano. Final do Campeonato Capixaba, próximo sábado, 4 horas da tarde, Porto Vitória e Serra. 4h30 da tarde, final do Campeonato Amazonense, Amazonas e Nacional de Manaus, 4h30 da tarde, próximo sábado. Estudiantes de Rio Cuarto contra o River Plate, 5h45 da tarde, próximo domingo. 8 horas da noite, Boca Juniors e Instituto Atlético Central Córdoba, próximo domingo, Campeonato Argentino. Aqui já passando os resultados, gente, que tivemos, né? Nessa quinta-feira, o Kazım Fazan perdeu para o Besiktas 2-1, Campeonato Turco. O Grêmio venceu o Vitória por 2-0, Campeonato Brasileiro Série A. Aqui também tivemos, vamos ver certinho esse placar, vou dar uma checada. O Flamengo, gente, venceu o Olímpia 2-1, tá? Copa Libertadores Sub-20, Flamengo classificado para a próxima fase da competição. Liga Europa, clubes classificados, o Freiburg da Alemanha venceu aqui o Genk da Bélgica por 5-1, se classificou para as quartas da Liga Europa. Nottingham Forest 2, Midland 1. Nottingham Forest também se classificou para as quartas da Liga Europa. Aqui também tivemos a vitória do Celta de Vigo sobre o Lyon da França por 2-0. Celta de Vigo da Espanha também na próxima fase da Liga Europa. Bom, Bolonha 4, Roma 3. Bolonha classificado para as quartas da Liga Europa. Betis 4, Panathinaikos 0. Teve gol aqui do brasileiro Antony, tá? Betis também classificado para as quartas da Liga Europa. Aston Villa 2, 0 para o Lille da França. Aston Villa classificado também. Porto de Portugal 2, Stuttgart da Alemanha 0. E o Porto de Portugal é mais um classificado para as quartas da Liga Europa. Seattle 2, Vancouver 1, pela Liga dos Campeões da CONCACAF. Toluca do México 4, San Diego 0, outro jogo também pela Liga dos Campeões da CONCACAF. Campeonato Brasileiro Série A, Flamengo 3, Remo 0, resultado final. O Rakow Ostochova perdeu para a Fiorentina 2-1. O EK Larnaca perdeu para o Crystal Palace 2-1. O mais 05 da Alemanha venceu seu jogo por 2-0. Eu só não consegui pegar o nome do adversário aqui, gente. Mas tanto o Crystal Palace quanto também o mais 05 e o time da Fiorentina estão classificados para a próxima fase da Conference League. Copa das Nações de Beach Soccer, futebol de areia. Beleza, gente? Essa Copa está acontecendo em João Pessoa, na Paraíba. O Brasil venceu os Estados Unidos por 8-6. Futebol de areia. Bom, galera, fechando aqui o vídeo, né? Passando mais dois resultados. Corinthians 0, Chapecoense 0. Aqui Série A, Campeonato Brasileiro. E pela Liga dos Campeões da CONCACAF, Cincinnati 1, 5 para o Tigres do México. Aqui pela Liga dos Campeões da CONCACAF. Bom, galera, fecha o vídeo. Abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí e fui!